Olá, amigos líderes de Escola Sabatina, professores de Escola Sabatina ou alguns membros que gostam de assistir esta programação, bem-vindos. Estamos agora na lição número 4 desse estudo dos Tessalonicenses. E esta semana nós estudaremos, o título da lição desta semana é Alegria e Gratidão. A partir desta lição, nós vamos estudar especificamente 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 até o verso 10. Então, estão conosco mais uma vez, Dr. Silva. Muito obrigado por estar conosco. E um público simpático que nos está acompanhando já nesta jornada. Muito obrigado por estar conosco. Vamos rapidamente entrar na primeira parte, que é motivação. Na parte da motivação, eu queria usar um quadro muito simpático. Vocês conhecem a ele? Quantos anos acham que ele tem? Mais ou menos. Uns 90? 90, quem sabe, né? Ele é um indiano que mora em Grã-Bretanha, Inglaterra, e ele tem 100 anos. O nome dele é Fausha Shin. Esse homem é o único ser humano que tem essa idade e é capaz de correr, participar nas maratonas de Londres. 60 quilômetros. Ele participou, correu e chegou. 100 anos, já se imagina? Eu acho que não sei se algum de vocês se atreveria a correr 60 quilômetros e acabar ainda essa carreira. Mas ele fez. Eu menciono isso porque ele é um exemplo de participação, de aptitude física, e é um exemplo para muitos jovens praticar os esportes. Mas tem um exemplo maior. A Bíblia fala de que os tessalonicenses se tornaram um exemplo para outras igrejas. Esse será nosso tema desta semana. Vamos entrar rapidamente à parte da compreensão. Na parte da compreensão, nós vamos começar com o nosso foco, como todos nossos esboços. Aprender sobre a maneira pela qual devemos encorajar os outros. Como podemos aprender a encorajar outras igrejas, outras pessoas. Esse será nosso tema, nosso foco desta lição. E a primeira parte tem que ver com 5 palavras-chave que Paulo gostava sempre pronunciar ou escrever. Quais eram essas palavras? De que se trata tudo isso? Essas palavras vão aparecer na Bíblia, você vai vê-las. Aliás, eu vou pedir já para nós lermos aqui no nosso auditório, a 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 4. E você que está em casa também, acompanhe conosco aqui então. Vamos ler esses textos e vamos conhecer quais são essas palavras aí que fazem parte do vocabulário espiritual e também diário do apóstolo Paulo. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Que palavras fortes! Decore, anote e comente com os outros alunos na sua classe. Graça, paz, fé, esperança e amor. Vamos repetir? Graça, paz, fé, esperança e amor. A Bíblia fala que a boca também pronuncia ou fala daquilo que o coração está cheio. E Paulo estava cheio de alegria, de fé. Esta epístola que Paulo escreve, esta carta, ela tem um começo semelhante a outras cartas gregas que eram escritas em seu tempo, mas há algumas peculiaridades. O normal dos gregos era cumprimentar sempre dizendo graça, haris em grego. No grego da época de Paulo, quando alguém iria cumprimentar o outro, falava assim, haire, que significa graça ou salve, né? Então eu chegaria e falaria assim, haire, pastor Choque, haire, né? Haire, não confunda com Hare Krishna, que não tem nada a ver, viu? Esse Hare significa paz, graça, graça. Os judeus já cumprimentavam de uma maneira diferente. Os judeus diziam até hoje, shalom, que significa paz. Então, se você se dirigisse a um grego dos tempos de Paulo, você diria, haire, graça. Se você se dirigisse a um judeu, você diria, shalom. Paulo começa a sua epístola dizendo graça e paz.
judeus e gregos. Ele também foi bastante humilde. Ele não disse, apesar de ser o líder, olha, eu que escrevo, não. Ele menciona consigo ainda quem? Quem foi mencionado aqui? Silvano e Timóteo. Timóteo era um rapazinho novo, Paulo já era um homem experiente, Timóteo era ainda um aprendiz, e mesmo assim Paulo o colocou em alta dignidade. Esse Silvano, só para você ter uma noção, é o mesmo Silas que é mencionado no livro de Atos. Mas pastor, por que lá ele aparece com o nome de Silas aqui, com o nome de Silvanos? Havia o costume naquela época de pessoas judias terem o hábito de ter o seu nome em grego e em latim, às vezes em grego e hebraico. Às vezes terem dois nomes. Por exemplo, você vê que Saulo, na verdade, era um nome grego, porque o nome dele era Saul. O mesmo nome do primeiro rei de Israel. O nome do perseguidor era Saul. E depois ele muda para Paulo, um apelido, e assim vai. Então, Silvanus é o nome latino e Silas é o nome grego da mesma pessoa. Mas tem mais um detalhe que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui. Paulo menciona essas palavras-chave, ele as coloca ali, e ele bota a palavra exemplo. Essa igreja era exemplo. Veja que círculo harmonioso que gerou. A igreja dava alegria ao seu pastor. E o pastor também dava motivação à sua igreja e a igreja também se alegrava com o pastor. É isso que nós devemos ter. Nós, pastores e membros da igreja, não devemos trabalhar em oposição, em choque. Nada contra o pastor. Devemos trabalhar em harmonia, num círculo harmonioso. Veja bem, o pastor, eu vou falar com você, muitas vezes é uma ovelha sem pastor. Porque muitas pessoas desabafam com ele vai desabafar com quem? Ele prega para todo mundo e quem vai pregar para ele? Você, igreja, pode ser um pastor para o seu pastor, isso mesmo. Como você pode pregar para o seu pastor? Dando alegria para ele, dando satisfação a ele, como a igreja de Tessalônica deu ao apóstolo Paulo. E você que está ouvindo, que é um pastor, também deve procurar dar alegria à sua igreja, de modo que eles saibam, nós temos alguém que é o nosso líder e é imitador de Jesus Cristo. Assim nós podemos, enquanto pastores e membros, estarmos imitando em Cristo e em nossa bela imitação levar o mundo a reconhecer o nosso exemplo. E como ficou de feliz Paulo quando ouvia as notícias de Tessalônica, né? E ele, inclusive, ele chegou a agradecer a Deus por algumas coisas particulares que aconteceram em Tessalônica. Que coisas eram essas coisas que aconteceram em Tessalônica? Em primeiro lugar, ele reconheceu que os tessalônicos foram chamados, como que foram chamados e que coisas mais eles fizeram. Olha, ele agradeceu pelo amor, pela esperança, mas eu quero dizer dois detalhes aqui do agradecimento de Paulo, pastor. O primeiro é o otimismo. Paulo não era nenhum masoquista, não é que ele gostava do sofrimento, mas ele conseguia enxergar a mão e a providência de Deus, mesmo em momentos infelizes. Analise comigo, você que tem acompanhado essa lição durante todas as semanas, desde o começo até aqui. Como Paulo foi parar em Tessalônica? É diferente. Eu vim aqui, nós estamos gravando essa lição para você em Brasília. Eu fui convidado para vir aqui. Quantas vezes eu sou convidado para falar num lugar e vou, a igreja vai, nos tratam com carinho. Quantas vezes já fui talvez na igreja ou na cidade de alguns de vocês? Paulo não foi simplesmente convidado, ele foi para lá porque tinha sido expulso da cidade de Filipos. Ele podia falar, puxa senhor, eu preguei o teu evangelho, eu fiz o teu bem, fui tão tirado dali quase com risco de vida. Depois em Tessalônica, de novo, expulso. Ele podia ter ficado chateado, pensado, puxa, Deus não está... Não, ele tinha otimismo. E era o otimismo de Paulo que lhe levava à realidade que Deus está na providência, mesmo em face à adversidade. A segunda questão que eu queria esclarecer desse agradecimento de Paulo é que quando o pastor Schock usou a palavra chamado, Paulo usa uma palavra, além de chamado, um pouco mais forte, a vossa eleição. Algumas traduções dizem a vossa escolha. Existe uma doutrina chamada predestinação, que diz que Deus escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição. Isso não tem base bíblica. Quando a Bíblia diz, olha, vocês foram escolhidos de Deus, vocês de Tessalônica, Paulo queria dizer isso em dois sentidos. Em primeiro lugar, toda a humanidade é escolhida por Deus para a salvação. Todo mundo. E como é que eu sei disso? Simples. Você já deve ter ouvido alguma palestra que diz que nós vencemos a maratona dos espermatozoides para fecundar o óvulo. Muitos palestrantes de autoajuda dizem isso. Você é um vencedor porque você venceu aquela batalha, você venceu aquela maratona, melhor do que o indiano lá, porque eram milhões de espermatozoides e você que chegou primeiro e fecundou o óvulo. Meu amigo, deixe-me dizer que você não venceu nada. Você foi o espermatozoide escolhido por Deus para fecundar o óvulo, porque Deus escolheu você. É nesse sentido.
Todos somos escolhidos por Deus. Ainda que o ato sexual de sua mãe e de seu pai não tenha sido algo desejado por Deus, mesmo daquilo que Deus não desejou, ele tira uma bênção, você. Ele não queria que aquela relação acontecesse. Mas uma vez que aconteceu, ele escolheu esse espermatozoide para fecundar o óvulo e ser você. E uma vez que você foi escolhido por Deus para existir, você também foi escolhido para ser salvo. Mas essa escolha de Deus, infelizmente, pode ser frustrada. Porque você é o único que pode rejeitar a Deus. Deus é todo-poderoso, mas ele tem um ponto vulnerável. Ele pode ser rejeitado. E os tessalonicenses também tiveram uma dupla escolha por Deus, que Paulo lembrava. Olha, o Espírito Santo me compeliu a ir para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar, e me trouxe para cá. Então Deus me escolheu para que vocês ouvissem a mensagem. Todos somos escolhidos por Deus. Não frustramos, portanto, a escolha de Deus e o desejo de Deus, que é a nossa salvação. Ok, muito obrigado, ficou muito claro. Vamos passar rapidamente à parte da aplicação. Aplicação, vamos aplicar agora esse texto lindo que hemos lido e vamos saber como nós podemos aplicar todas as lições. Nós vimos aqui que Tessalônica, a igreja Tessalônica, é uma igreja amorosa, era uma igreja constante, firme, exemplar para muitos outros. Então, como isso pode ser agora aplicado a todos nós? Será que suas igrejas, ou sua igreja, é exemplar em alguma coisa que poderíamos imitar? Poderia ser imitado por outras pessoas? Eu faço parte de uma igreja de muitos membros. E o que não é só impressionante, é tocante, é o engajamento dos membros em todos os projetos que a igreja toma frente e os convoca a trabalhar. Então, é uma igreja exemplar na forma como se envolve nos programas, né? E aí, Marcelo? Às vezes a gente pensa que precisa reinventar a roda. Tivemos um tempo atrás a semana de oração sobre as famílias, Família da Esperança, e a igreja decidiu fazer, antes da semana, serenatas para amigos e pessoas simpatizantes da igreja. Coisa, né? E isso resultou na presença deles no decorrer da semana. Uma igreja amigável, né? Uma igreja que se aproxima com amor da comunidade. Isso mesmo, né? São igrejas que vale a pena imitar, igrejas missionárias, igrejas que estão sempre dispostas a receber as pessoas novas, acolhedoras, enfim. São coisas que nós devíamos imitar. Vamos passar rapidamente à última parte, nosso esboço, que tem a ver com criatividade. Vamos escolher agora entre todos nós uma fortaleza de alguma igreja. Mencione uma fortaleza, uma coisa bonita que acontece em uma igreja. Rapidamente, que coisas bonitas acontecem na igreja? Uma igreja acolhedora, uma igreja que mais? Uma igreja envolvida. Envolvida no trabalho missionário. Que coisa mais? Outra fortaleza. Evangelista. Um evangelista, uma igreja que evangeliza, uma igreja com alegria, com fervor. Alegria, um encontro, uma igreja alegre. Que mais? Uma igreja que confraterniza. Uma igreja que confraterniza, que abraça as pessoas novas. Uma igreja que divide os problemas também. Que divide os problemas também, né? Amorosa, que rapidamente busca as pessoas perdidas. Minha pergunta agora é como essas fortalezas podem ser aplicadas agora pessoalmente por vocês. Porque a igreja é assim, mas nós podemos ser mais amorosos, mais serviçais, mais missionários. Que coisa de aquelas fortalezas podemos nós aplicar agora para mim, nesta semana? Pensem nisso. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, porque o Senhor levou o Evangelho à nossa igreja, assim como foi no tempo passado com Tessalônica. Nós queremos que esses valores que tinha Tessalônica possam ser também nossos valores. E não só como igreja, sino pessoalmente, cada um de nós possa praticar nesta semana esses valores. Abençoe, Senhor, tua igreja e nosso serviço. No nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Pai.